Olá, Shalom. Estou aqui mais uma vez para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante ao meu ver. Eu venho observando que a grande maioria das pessoas, quando você pergunta, você acredita em Deus? A maioria vai dizer que sim, né? Principalmente aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas vão dizer que não acreditam, mas se alguém perguntar para você o que é Deus, né? E, e o porquê que é tão difícil entender Deus, apesar de ter um manual que nós chamamos de Bíblia, em geral, né, na linguagem comum, de Torá e Taná, dentro do judaísmo, é tão complicado explicar quem é Deus. E como que explicar como ele é, quem ele é, né? Mas por que que é tão complicado? Eu estava nesse dia no Hangout, aqui no Google Mais, e um amigo que eu conheci, fiz amizade com ele, ele fez uma pergunta assim: vocês têm provas que Deus existe? Né? Eu falei: bom, provas para quem entende de Deus, a vida é uma prova. A vida é uma prova que Deus existe, a natureza é uma prova que Deus existe, o próprio universo é uma prova que Deus existe. Mas eu entendi a colocação que ele queria, né, impor. Ele queria, assim, algo que pudesse filtrar e chegar a um ser criador, né? Não algo, vamos dizer assim, mais universal, né? Aí ele perguntou por que que... Aí eu falei para ele, olha, provas da forma que você quer que Deus existe, não tem. E também você, como ateu, não pode comprovar e nem provar para mim também que o eterno não existe. Ele falou, pois é, mas só o caso de você falar eterno já diminui esse ser que vocês colocam tão superior, tão poderoso. Aí eu fui explicar para ele. Eu falei assim, olha, você é natural você, como ateu, não compreender a questão de um ser criador de tudo. Por dois motivos simples. Primeiro, você entende Deus como a maioria entende. Como que a maioria entende? A grande maioria entende o Eterno, bendito seja Ele, como um ser poderosíssimo, mas humanizado. A maioria das religiões, ela tem uma dificuldade de entender Deus, então ela tenta enxergar Deus com olhos humanos. Ela tenta humanizar Deus. Então, quando você humaniza um ser tão poderoso, tão forte e criador, é natural que você não consiga entender quem é esse ser, né? Vou dar um exemplo. A ciência, quando vai falar do universo, por exemplo, sabe que existe o universo, mas não sabe como explicar como que esse universo existiu. E no decorrer desse hangout ele perguntou, bom, tudo existe um começo de tudo, né? E antes do eterno, quem fez o eterno? Aí eu falei para ele, olha, o nada foi o eterno que criou, a noção de tempo foi o eterno que criou, a noção de começo, meio e fim foi o eterno que criou. Então toda a concepção, todo o entendimento, tudo que você tem hoje foi o eterno que criou, você crendo nele ou não. Mas por que é tão complicado entender o eterno? Aí eu fiz, lógico, sem idolatria nenhuma, eu fiz uma pequena comparação para fim didático para entender a dificuldade que tem de explicar sobre o eterno. Comparei com o universo e a ciência. Eu falei, olha, vocês como ateus, vocês sabem que existe o universo, porque vocês veem ele, as estrelas, vê o espaço e assim por diante. Mas vocês não têm como comprovar como que ele surgiu. Vocês não têm como comprovar
Tipo, aqui começou, aqui é o início do universo e aqui é o fim. Vocês não têm como fazer isso. Agora você sabe por quê? Porque nós estamos dentro do universo. Então, quando nós estamos dentro de algo, nós não conseguimos compreender aonde começa esse algo, onde que termina esse algo. Então, quando você fala, eu quero conhecer a origem do universo, o começo, como que surgiu, universo, espaço, tempo, leis de física e tal, etc, etc. Na verdade, você está querendo dizer, eu quero enxergar a coisa pelo lado de fora. Por exemplo, uma casa, por lado de dentro, você não sabe por onde que ela começou. Hoje a maioria pode falar, eu sei porque a maioria já viu fazendo a casa, mas se você nunca tivesse feito uma casa, tivesse já nascido numa casa, nunca tinha visto uma construção de uma casa, você não ia entender como que essa casa começou, que lado que ela começou, se foi do lado direito, esquerdo, em cima ou embaixo. Você precisa estar do lado de fora para entender como se começa a construção de uma casa. É assim o universo. Por que a ciência não consegue explicar a origem do universo? Porque está dentro do universo. Então, por mais que o homem joga satélites, observa, ele sempre está dentro. Ele não sabe definir onde que é o começo, como começou, aonde que, se tiver fim, aonde que é o fim. Ele não tem essa noção, porque ele é dentro da noção da noção. Para ele entender a noção, ele tem que estar fora. Ele tem que estar numa situação onde que ele possa calcular, enxergar, ver, analisar. Ele não está, ele está dentro, ele faz parte da complicação. Assim é o eterno. É muito complicado para um ateu, e em geral, até religiosos, explicar quem é o eterno, porque nós somos a mesma forma. Nós estamos dentro do eterno. Nós somos dentro de Deus, gente. Nós somos partículas de Deus. Então, para nós entendermos, é impossível. Uma coisa que vocês têm que entender, que por mais que nós podemos conhecer o eterno, existe um ponto que dali nós não podemos mais seguir. Nós só podemos entender até um certo ponto, né? Então, como nós estamos dentro de Deus, nós somos partículas do eterno. Por que eu falo dentro de Deus? Porque nada está fora do alcance do eterno. Tudo é partícula do eterno. O eterno está acima do universo. O universo, na noção de infinito que nós temos, a noção de sem fim, está dentro de um ser maior do que esse sem fim, maior do que o infinito. Então, explicar sobre Deus, quem é esse ser tão maravilhoso, tão poderoso, é complicado porque nós estamos dentro dele, nós somos partículas dele. Então, para nós é impossível, mas para vocês compreenderem, para nós entendermos a origem dele, nós teríamos que estar fora. Mas nós estamos dentro dele, somos parte dele. Tudo que vocês verem são parte dele, universo, estrelas, tudo. Então, quando alguém te perguntar por que é tão complicado entender Deus, é porque nós estamos dentro dele, né? Existe um ditado, principalmente no meio cabalístico, que é muito interessante, que fala que o eterno, no meio judaico, fala que o eterno não tem olhos. Por quê? Porque o olho é um órgão limitado para a gente enxergar, né? Por exemplo, se o eterno tivesse olho como nós temos, ele ia enxergar como nós enxergamos, ou seja, ia ser limitado às costas. Então, como tudo ele enxerga, ele não necessita de olho. Agora, quando eu falo que ele não tem olho, é na concepção humana. Ele não tem olho na concepção humana, tá? Ele é o único ser que é poderoso para criar, fazer energia, virar matéria, assim por diante. Então, a complicação de entender Deus é isso, porque Deus, nós estamos dentro do eterno. Tudo está dentro do eterno. Como tudo está dentro do eterno, é complicado entender. Mas, vendo dessa forma, entendendo dessa forma, compreendemos que todo dia nós temos prova que ele existe, né?
Ele aí, para completar, ele falou assim para mim, então eu não acredito que existe um ser, eu acredito que existe uma força, o ateu me falou, existe uma força e essa força criou no por acaso tudo, mas eu não acredito que essa força tem inteligência, que essa força tem vontade própria e tal. Eu falei assim, bom, beleza, então, da forma que você está me falando, que essa força criou tudo por acaso, respondi para o ateu, e ela não tem inteligência nem tem vontade própria, então essa força é fraca, porque segundo você o homem, quem é o homem? Uma faísca no universo, um mísero grão de areia no universo, junto com a Terra, que não tem significância nenhuma, segundo os ateus, segundo a ciência. Como que algo tão poderoso que cria o universo, cria as leis da física, cria tudo que nós entendemos, e cria um ser tão insignificante como o homem e põe ele mais inteligente do que o próprio universo? Faz sentido, né? A resposta para ele. Então, observando e olhando nessa situação, você vai observar que a complicação de entender Deus é pelo fato de estarmos dentro dele. Tudo que você vê e que você descobrirá, tanto na Terra como no espaço, faz parte do Eterno. O Eterno é o conjunto disso tudo. Shalom e até o próximo vídeo. Muito obrigado.